Olá, arrisque, ouse, faça diferente. Mergulhe na prática do Ho'oponopono. Junto com a sua autenticidade, traga a prática do Ho'oponopono para o seu dia a dia, as orações do Ho'oponopono, e permita que a sua vida flua na mais perfeita ordem divina. Isabela fez isso ano passado. Existia um conflito de duas Isabelas vivendo na mesma pessoa. De um lado, uma mulher maravilhosa que se sentia próspera, feliz, muito amada, mãe de um filho maravilhoso, com um relacionamento maravilhoso com o marido próspero, filho saudável, feliz, enfim, uma vida tranquila, muito alegre e muito abençoada. E uma outra Isabela que tinha uma carência gigante do carinho e da amizade do pai. Uma Isabela que, quando descobriu que estava grávida, o pai a expulsou de casa. E proibiu a mãe dela de conversar com a filha. O pai, quando soube que Isabela estava grávida, mesmo sabendo que ela já namorava há bastante tempo, conhecendo o marido da Isabela, namorado na época, conhecendo o rapaz, sabendo que o rapaz era um cara que gostava muito dela, enfim, ele a expulsou de casa. E desde então, ela não falava mais com o pai, nem o pai com ela, expulsou de que não queria mais nem ver, não quer nem conhecer a criança. Enfim, ela manteve um relacionamento com a mãe, escondida para que o pai não se aborrecesse, para ela não prejudicar a mãe dela. Durante esse tempo todo, a mãe era na casa dela, enfim, ela saiu para fazer compras, deixava a mãe longe de casa, que para não ver, para ninguém ver nenhum vizinho ficar falando, vi sua filha com a sua esposa, nada disso, para a mãe não ficar em maus lençóis com o pai, como ela disse. Mas essas duas Isabelas em conflito dentro dela, e ela com uma vontade gigante de que aquela situação toda fosse solucionada e que tudo ficasse bem, porque afinal de contas estava tudo indo bem na vida dela desde sempre. Aniversário do filho, aniversário dela, final de ano, aniversário do pai, aniversário da mãe, ela gostaria de estar com eles, essas coisas do dia a dia das famílias. Ela não tinha com os pais. Por outro lado, a família do marido sempre muito festeira, sempre muito alegre, sempre muito unida. E ela sempre com aquele vazio em relação a não poder trazer a mãe em casa, não poder conviver com eles, aquele vazio grande dela. Bom, conheceu a prática de gotas de orvalho, maratonando alguns vídeos na internet, uma tarde, e se encantou pela prática. Ela disse que conheceu o Ho'oponopono, mas nunca colocou em prática. E Isabela iniciou naquele dia mesmo a prática de gotas de orvalho. Se apaixonou, como muitas pessoas, né? Começam a ouvir de gotas de orvalho, maratonam alguns vídeos e se apaixonam pela prática e trazem a prática para o seu dia a dia. E ela disse que começou a fazer gotas de orvalho para tudo, todos os momentos do seu dia a dia, no pano de fundamente, escreveu em um caderno dela: meu pai, muito amado, muito querido, muito abençoado, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Todos os dias ela bate com lápis com borracha, gotas de orvalho, gotas de orvalho, meu pai muito amado, muito querido e muito abençoado. A mãe, enfim, tudo. Todas as pessoas da vida dela. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. E fez especialmente a petição ao Divino Criador com gotas de orvalho para transmutar todo aquele desentendimento com o pai dela há 17 anos atrás. Divino Criador, limpa em mim, com gotas de orvalho, todas as memórias que compartilho com meu pai, que desencadearam desarmonia em nossas vidas. Transmute todas essas energias na mais pura luz. Assim é. Divino Criador, sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grato, te amo. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Em novembro ela contratou uma consultoria comigo. E desabafou, se emocionou. Conversamos bastante, ela disse que estava muito feliz com a prática. E o que eu achava dela se arriscar, veja bem, que eu achava dela se arriscar e ir na casa do pai com o filho. Quem sabe, ele vendo o neto diante dele, ele não se desarme, né, Vânia? Ele não se desarme e permita que a nossa amizade seja restaurada. Aí eu perguntei assim para ela: é um desejo seu ou é uma inspiração divina? Assim, Vânia, eu acho que foi os dois, mas
por um lado que eu desejo, eu tenho medo de ir. E de repente o meu pai ficar bravo e começar a nos ofender na porta de casa dele, não sei. A gente não sabe como ele vai reagir, não é, Vânia? E eu disse para ela, arrisque-se. Só que antes você vá antes com a prática de gotas de orvalho. Anteceda o momento com a prática de gotas de orvalho. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. E ela disse que conversou com o marido e com os filhos, com o filho, depois da consultoria. O que eles achavam? O marido disse para ela, se você for, eu vou com você. E o filho falou assim, mãe, se a senhora for na casa do vô, eu vou com a senhora. Duvido, mãe, que ele vá brigar com a senhora. Duvido que ele vá brigar com a senhora, mãe. Duvido. Passou muito tempo, mãe. Um de vocês dois tem que fazer um movimento de levantar a bandeira de paz. Que seja a senhora, mãe. E ela achou maravilhoso o filho dela ter dito aquilo para ela. E o marido apoiou 100%. No primeiro final de semana que eles decidiram, eles foram na casa do pai dela. Isso foi final de novembro. E ela disse que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Porque ela disse, Vânia, meu filho foi na frente. Minha mãe, pode deixar que eu vou na frente? Eu vou tocar a campainha. Você e o pai ficam atrás de mim. O filho todo cheio de coragem, todo bonito, todo perfumado. Tocou a campainha do vô. O vô abriu a porta. Oi, vô, sou seu neto. Prazer. Meu nome é Luciano. E diz que o senhor ficou assim sem graça, deu a mão pro neto. E o neto já em seguida abraçou o avô. E o vô começou a ficar emocionado. Abraçou o neto, ficou bem emocionado. A filha emocionada de ver o pai. E o filho abraçados, e o marido dela também. Foi ela contando pra mim, eu também fiquei emocionada naquele dia que ela me contou. E foi ela assim, Vânia, foi como se nada tivesse acontecido. E ela disse, tudo deu certo. Eu me arrisquei e deu certo, Vânia. Não podia ter sido melhor. Não podia ter sido mais incrível. Minha mãe ficou emocionadíssima, meu pai também, me pediu perdão. E eu pedi perdão para ele, porque eu tinha vergonha de ir na casa dele. E ele, filho, eu também tinha vergonha de ir na sua casa. Eu tinha vergonha de falar para sua mãe que eu estava arrependido, que eu queria que tudo tivesse sido diferente, porque eu sei que o erro foi meu, a atitude foi minha. E houve um perdão mútuo e tudo transcorreu na mais perfeita ordem divina. E ela tá assim muito, muito feliz. Vânia, foi uma festa de Natal maravilhosa na minha casa. Os meus sogros estavam presentes, os meus cunhados. Foi uma festa realmente maravilhosa. Tudo foi tão incrível que eu não tenho palavras para dizer. E ela disse que agora no meio do ano eles vão fazer uma viagem em família. Tá tudo marcado, o pai tá super feliz. Diz que o filho dela é atleta e vai correr, anda de bicicleta. O filho passa todo dia pela porta do vô. Vô, vou mandar de bicicleta comigo. E os dois saem pelo bairro andando de bicicleta. Enfim. Ela disse, Vânia, se não fosse gotas, nada disso teria acontecido. Eu teria ali continuado naquele lugar de ressentimento e de medo e falta de coragem de fazer movimentos. A minha mãe tinha medo também de muitas coisas. Minha mãe tinha medo de falar com meu pai tinha medo de falar com a minha mãe, e não havia diálogo entre eles por conta de minha vida. E era uma coisa estranha, mas o Divino Criador transmutou todas as nossas energias da mais para a luz. As orações foram muito, muito incrivelmente abençoadas. Tudo se transmutou desde a origem daquele dia, que foi um horror para mim, e eu tenho certeza que para a cabeça do meu pai, depois de muito tempo, o vazio era grande no meu coração, mas também era grande no coração do meu pai. Então, Vânia, foi realmente muito bom ter a prática.
essa prática maravilhosa, Gotas de Orvalho, e ela diz que ama as orações do meu canal, ama esse aprofundar dentro do Ho'oponopono, ama a prática. A prática liberou a vida dela. Assim, foi de um lado a minha vida perfeita, abençoada, muito feliz. Muito feliz. Faltava aquela harmonia com os meus pais. Poxa, eu ia sempre na casa do meu marido, sempre aquela harmonia, aquela coisa gostosa de família integrada, de família em harmonia, todo mundo bem, todo mundo de boa sempre. E pô, só o meu pai que nunca participava, a minha mãe nunca podia participar. Que ausência profunda em mim, que eu não gostava de ficar falando, mas toda vez que eu falava eu me emocionava. Por toda vez que eu falava eu me emocionava, e eu sempre desabafava com a minha sogra, e a minha sogra disse que uma hora ia tudo dar certo, para me confiar em Deus que uma hora ia dar tudo certo. E realmente, demorou um pouquinho, Vânia, porque eu não sei. Mas quando eu fui para a prática, as coisas começaram a clarear dentro de mim, eu fui me sentindo bem com a prática. Veja, ela foi se sentindo bem com a prática, ela foi se sentindo em harmonia com a prática, ela foi se sentindo em paz com a prática. A coragem começou a surgir, a coragem começou a surgir dentro dela, da energia dela, de fazer esse movimento, de se colocar diante do Pai. Ao mesmo tempo que ela tinha coragem, ela precisava só que alguém falasse para ela: vai, arrisca mesmo, vai. Então, esse arriscar trouxe para ela um grande benefício. Não era só ela que desejava voltar a ter aquele relacionamento. O pai também desejava. O pai viu o quanto ele foi injusto, o quanto ele foi grosseiro, o quanto ele desencadeou na filha as palavras dele foram muito pesadas e desencadeou na estrutura emocional da filha um grande medo e ao mesmo tempo uma grande tristeza. E aquela tristeza torturou a Isabela mentalmente durante 17 anos. E não só a Isabela, como o pai dela e a mãe dela também. Ou seja, as palavras, como eu digo sempre para vocês, e não só eu digo, inúmeros professores dizem também, as palavras constroem e as palavras destroem, ok? Destrói. Famílias inteiras. Se a Isabela fosse uma outra pessoa que não tivesse nem aí, ela ia continuar vivendo a vida dela, que estava muito boa, que é boa, e o Senhor me colocou para fora de casa, então tá tudo bem, vou viver minha vida. Mas a natureza dela não é assim. A natureza dela desde sempre foi pacífica e harmônica. Ela estava vivendo feliz e queria compartilhar a vida dela feliz com os pais, que eles fizessem parte daquela vida abençoada dela. Gostaria que eles compartilhassem, principalmente o pai, que a mãe de certa forma estava sempre sabendo de tudo o que acontecia, conhecia o neto, mas o pai não. O pai não. E por que não? E por que não conhecer o neto? Por que não fazer parte da minha vida? Por que não? Atreva-se. Faça diferente do que todo mundo faz, do que todo mundo diz, do que todo mundo pensa. Ame mais, abençoe mais, agradeça mais. Viva muito abençoadamente. A vida é para ser vivida. Ho'oponopono é limpeza de memórias. Tudo que trava, impede a sua vida de ser uma vida próspera, feliz e abundante. Somos luz emanada de Deus. Deus criou tudo perfeito e ricamente. Tudo na natureza é grandioso e rico. Deus é o Deus da riqueza, da alegria, das bênçãos. Deus é o Deus do proporcionar, do gerar, do somar, do multiplicar. Deus é o Deus do amor.
E é para todos. Todos nós somos luz emanada, imagem e semelhança. Deus nos habita. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que têm lá a sua desconfiança, mas tem medo de acreditar, de achar que está sendo enganada, e tem pessoas que não confiam, que não acreditam que o divino é com eles. Para todas essas pessoas, tá tudo bem. Tá tudo sempre muito bem. Um dia você vai dobrar uma esquina e você vai encontrar a mais perfeita ordem divina atuante na sua vida. Então você vai saber que Deus é contigo todo o tempo todo. Isabela viu o vídeo e foi para a prática, do jeito que ela entendeu a prática. Pano de fundamento, gota de orvalho, para todos os momentos. Ela escreveu sobre o pai dela no caderno, bateu com o lápis com a borracha todos os dias, fez a petição ao Divino Criador da forma que ela achou melhor para a condição dela. E tudo fluiu. Tudo fluiu perfeitamente na mais pura ordem divina, como é a prática do Ho'oponopono, a essência do Ho'oponopono. Os nós são desatados e a vida flui prosperamente, abençoadamente, agradecidamente e amorosamente. É sobre isso. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. As 4 frases de Moana Simeona. Elas foram responsáveis por uma mudança de rota na minha vida. Por eu conhecer a Vânia de uma forma diferente. Eu me conhecer. Eu me proporcionar esse entendimento. O divino foi destravando as minhas loucuras. Entre eu e o divino havia muita crença. Às vezes as pessoas acham que não tem crença nenhuma entre elas e o divino. Eu achava que não tinha, mas tem. Colocando entre nós, a nossa essência, a essência divina, uma grande distância, quando ela é unificada, totalmente unificada. Convido você a esse entendimento singular e profundo, esse entendimento maravilhoso. Permita-se a prática. Permita-se como a Isabela se permitiu. Era 17 anos de uma dor que ela convivia. Como eu disse, que ela me confixou na consultoria. Eram 2 pessoas que moravam nela. A Isabela feliz, se sentindo maravilhosa. Nossa, feliz no casamento. O relacionamento dela com o filho, com a família toda do marido, perfeito. Ela próspera, o marido próspero. Enfim, tudo bem. Mas existia um vazio gigante dentro dela. Hoje não. Hoje está tudo maravilhosamente fluindo na vida dela, porque ela se permitiu. E essa permissão da prática trouxe bênçãos em abundância. Convido você a maratonar os vídeos, conhecer os depoimentos, conhecer as orações de Moana Simeona aqui no meu canal, conhecer as minhas orações, que todas elas têm ferramentas do Ho'oponopono. Tem gotas de orvalho, tem as 4 frases de Moana Simeona, tem 2 frases de Moana Simeona, enfim. Oração é o seguinte, como diz Florence Scovel-Shinn, oração é nós telefonando para Deus. Inspirações, intuições, são Deus ligando para a gente. Ela fala de uma forma diferente. O Dr. Hewlett explica que quando o Ho'oponopono, nós estamos na prática do Ho'oponopono, o sofrimento sai da nossa mente. E o que acontece? O espaço que o sofrimento ocupava é preenchido por inspirações divinas na nossa vida. De todas as formas, Florence está certa e o Dr. Hewlett está certo também. Essa é a minha visão. As orações nos mostram caminhos. Elas lembram da nossa unicidade com o divino. Sem intermediários, é uma ligação direta com o divino Criador.
A vontade da Isabela, no fundo do coração, era a mesma vontade do pai dela. Nenhum dos dois fazia o movimento. Os dois não tinham coragem. Quem tomou a postura da prática da oração e o movimento de ir até o pai foi Isabela. E tudo deu certo. Tudo foi abençoadamente oportuno na vida delas. Permita-se esse abençoadamente na sua vida, seja qual for a sua vivência. Essa petição divina do Criador que a Isabela fez, moldou a partir do que ela estava vivenciando, você pode moldar para a sua vida. Divino Criador, limpe em mim com gotas de orvalho. E você no final diz assim: transmute todas essas energias na mais pura luz. Foi o que ela fez? É o que inúmeras pessoas fazem no dia a dia que estão aqui no canal. Essa oração, essa petição, eu aprendi com a professora Regina Tavares aqui no YouTube. Ela ensina Ho'oponopono já faz muito tempo. Não é uma oração original de Morna Simeona, mas as orações originais de Morna Simeona são extraordinárias. Convido você a ouvi-las, porque todas elas eu tenho aqui no meu canal. Prece de purificação, eu sou eu, a paz do eu, a oração original. Todas elas eu tenho aqui. E as minhas orações também. Então, lembre-se sempre, o Ho'oponopono é um estilo de vida. É uma prática extremamente abençoada. Não é uma técnica. O Ho'oponopono não tem nada a ver com técnica. O Ho'oponopono é transmutação de energia. É lembrar que somos amados, queridos e abençoados pelo Criador. E só de você ter a certeza disso, no seu dia a dia, muitas realidades abençoadas se moldam no seu caminhar da sua experiência temporariamente humana. E é algo que a gente leva para o resto da nossa vida, seja em que dimensão nós estejamos habitando. A partir do ponto que você saiba que você é totalmente unificado ao divino, você se diverte com isso, você é alegre por isso, você abençoa ser, bênçãos se dão na sua vida. Sempre se dão, em abundância. Sobre consultoria comigo, 1h30 comigo, a Isabela fez. Ela amou. Muitas pessoas já fizeram consultoria comigo. Muitas pessoas tiveram resultados extraordinários. Meus cursos, as orações aqui no canal disponíveis para vocês. O meu WhatsApp, onde tem ali um conjunto de pessoas maravilhosas, abençoadas, que trocam informações no seu dia a dia, sobre a prática, enfim, tudo. Ali você marca consultoria comigo, enfim, tudo sobre mim na descrição de cada vídeo. Convido você a fazer um Floresflix, a maratonar meus vídeos. Faça como Isabela fez. Permita-se a prática. Ouse, arrisque-se, faça diferente. Divino Criador, limpa em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. Assim é. Divino Criador, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Te amo. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Eu envolvo a sua vida, o seu lar, o seu mundo, sua criação e todo o povo brasileiro, todo o Brasil, nas luzes do arco-íris.